segurança no trabalho. Em todo o mundo, segundo as estatísticas, morrem por dia 6 mil trabalhadores vítimas de acidentes e doenças do trabalho. É um número assustador. 6 mil trabalhadores por dia. Como os sindicatos aqui no Brasil estão enfrentando esse problema? O que está sendo feito na área da prevenção? Quais são as doenças e quais são os acidentes que mais matam os trabalhadores brasileiros? Você vai acompanhar aqui no programa Educação e Saúde do Trabalhador. Nesse primeiro programa, vamos conversar com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTN, Clementino Vieira. A CNTN é filiada à Fiscal. E o Clementino também é secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Estamos ao lado também do médico do trabalho e consultor da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, consultor também da CNTN, Dr. Zuber Dandara. Muito bem, é um prazer tê-los aqui. Eu começo perguntando ao presidente da Confederação, Clementino Vieira, por que a Confederação tomou a iniciativa de fazer um programa voltado à saúde dos trabalhadores. Olha, Roberto, a nossa ideia é para informar o trabalhador desse direito. Todo dia bate nas portas do nosso trabalho centenas de trabalhadores reclamando de diversos situações. E tudo isso é levado por falta de riqueza, como eles, para resolver trabalhar nesse problema. O seu direito e como fazer isso e como prevenir. Eu acho que o papel fundamental da Confederação e da Confederação é trabalhar com a prevenção. Não adianta nós entrarmos depois no campo do direito sem se informar. Então esse programa serve para informar o trabalhador do seu direito e como deve proceder se caso já tiver um sintoma ou como prevenir para não ter um sintoma. Hoje quem deixa o trabalhador doente é o pai. É a forma desordenada da produção, são ali produções cada vez maiores, é o trabalho. Então quem deixa o trabalhador doente é o trabalho, é o ritmo que necessita do trabalho. Então isso nós devemos colocar programas de informar o trabalhador e como ele pode se prevenir lá no chão de fábrica, para que uma mãe, para que um pai de família, possa chegar no final da tarde em casa tão bem como ele começou o seu trabalho. Eu entendo qual o tamanho da Confederação? Olha, a nossa Confederação hoje nós temos aqui mais de 150 sindicatos filiados por todo o Brasil. Nós temos 12 federações filiadas no Brasil. Nós temos aproximadamente 1.250.000 trabalhadores metalúrgicos no Brasil. Ou seja, nós devemos ter aqui no mundo em torno de 25 milhões de trabalhadores. A nossa Confederação representa aí quase 5% da massa de trabalhadores que representam do mundo. Perfeito. Eu gostaria de perguntar, doutor Antônio, sobre a contribuição que o Brasil dá nesse número fantástico, né, e preocupante, de 6 mil trabalhadores que morrem por dia vítimas de acidentes do trabalho e doenças do trabalho. Veja, essa situação da saúde do trabalhador, situação com relação às doenças, com relação às mortes, na realidade, assim, apesar de nós termos melhorado já essa situação, ela ainda é um pouco preocupante. E a gente tem que saber separar um pouco, né? Nós temos, assim, os dados que nós temos hoje disponíveis, que nos informam justamente qual é o número de acidentes ou de doenças que nós temos, são dados originários da Previdência Social. São dados que são notificados ao INSS por meio da comunicação de acidente de trabalho. E nesses dados, na realidade, nós temos aqui no caso de acidentes e doenças. Nos casos dos acidentes, ainda a gente considera esses dados, por mais que eles sejam, que temos o registro de aproximadamente 500 mil casos de acidentes e doenças que acometem os trabalhadores no ano, mas nós temos assim uma estimativa de uma sonegação muito grande, de uma informação sonegada, vamos dizer assim, de uma emissão realmente das comunicações de acidente de trabalho. Primeiro, nós estamos trabalhando com a economia formal, né? E nós temos uma informalidade grande nesse país. Então, também a informalidade não é notificada, não é informada. A informalidade é representada aí pelos vendedores ambulantes, por exemplo. Pelos vendedores ambulantes. Até as cooperativas também? Também. E nós temos também a informalidade, que eu considero a informalidade ilegal.
né? Que é o trabalhador que não tem registro em carteira, né? E isso que nós temos que estar combatendo, justamente. Então, quer dizer, ele deixa de ter o seu direito, né, de cidadania, inclusive, garantido. Mas mesmo assim, esses dados que nós temos, provavelmente nós só devemos ter aqueles casos de acidentes mais graves, que necessitaram de um benefício da Previdência Social. Os casos, por exemplo, de pequenos acidentes, ditos pequenos acidentes, que não geraram um afastamento do trabalhador, por exemplo, provavelmente não são notificados à Previdência. Agora, a preocupação maior ainda, eu ainda considero que são em relação às doenças que têm relação com o ambiente de trabalho. Esta sim é uma preocupação que todos nós devemos ter, o trabalhador tem que estar alerta, né? E o movimento sindical tem que estar atento a essa questão. Porque as doenças do trabalho hoje não são registradas, não são sequer diagnosticadas. E para que você considere uma doença, tem que estabelecer o nexo dessas doenças. Você tem uma ideia? Dos 500 mil casos que são notificados da economia formal, somente de segurados da Previdência, aproximadamente 5% corresponde a doença. Né? Então nós temos muitos trabalhadores doentes, com queixas das mais diversas possíveis, de diversos setores e segmentos da sociedade, do setor produtivo, dos processos de trabalho, que não tem realmente um diagnóstico preciso e não tem a sua doença estabelecida, o nexo com o trabalho. E essas pessoas estão aí sendo, vamos dizer assim, marginalizadas do seu direito, correndo o risco, inclusive, de quando retornam ao trabalho, de ser demitido. Né? Então essa é uma outra preocupação. Por fim, você tem as mortes. Hoje no Brasil, morrem, de acordo com os dados oficiais, e os dados da Previdência Social, próximo de 3 mil trabalhadores por ano. Né? Pode pensar, é pouco, é muito? Como que é? Se você estiver avaliando, pelas taxas, nós temos assim, uma taxa que, se você trabalhar com a taxa, 14 trabalhadores que morrem, em um grupo de 100 mil trabalhadores, 14 morrem por acidente ou doença de trabalho. O que significa isso? Comparado com os países de primeiro mundo, ou mais desenvolvidos, representa aí em torno de 6 a 7 vezes mais. Então, na realidade, assim, se a gente comparar com a Suécia, o Brasil morre 6 a 7 vezes mais trabalhadores por doença sem trabalho do que na Suécia. E quais são as doenças que mais matam esses trabalhadores do programa? Veja, é um grupo das mais diversas doenças. Né? A Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, demonstra que morre por ano, ou a estimativa, mais de 2 milhões e 300 mil trabalhadores. Desses 2 milhões e 300 mil trabalhadores, segundo a OIT, 1 milhão e 600 mil morrem por doenças relacionadas ao trabalho. Porque muitas vezes as pessoas acham que o trabalhador só morre de doença do trabalho, se é uma intoxicação, se é um problema só do pulmão por uma questão de uma silicose, ou de uma doença chamada asbestose, ou de câncer ocupacional devido à exposição a amianto, por exemplo, né? Que é uma coisa que poderia já ser banido em muitos locais, inclusive aqui no Brasil. Então as pessoas acham que só essas doenças de clássicas ou tradicionais que matam. Hoje nós temos muitas doenças do aparelho cardiovascular, do aparelho do sistema respiratório, geniturinário, neuropsiquiátrico, que tem relação com o trabalho e que pode levar à morte do trabalhador. Agora, o Clementino falava no começo da entrevista sobre a pressão a qual o trabalhador é submetido. Né? No caso dos metalúrgicos, é uma categoria, uma das mais tradicionais no mundo e principalmente no Brasil, uma categoria que tem lutas históricas aí em seu currículo. Essa pressão tem aumentado nos últimos anos com a ameaça cada vez mais constante da tecnologia, com a ameaça das metas que esses trabalhadores têm que cumprir? Olha, hoje é inegável dizer que o trabalhador metalúrgico, as plantas eram descentralizadas. Hoje você não tem concentração de fábricas no meu local. Hoje, por exemplo, se nós analisarmos hoje a produtividade de um trabalhador metalúrgico, ela é 2, 3, 4, 5 vezes mais do que era aí há 10 anos atrás. Então o risco de produção é cada vez maior. E quanto maior que o risco de produção, mais exposto o trabalhador está. Outra coisa que nós temos lutado muito: redução de jornada de trabalho. Quando nós, dirigentes sindicais, falamos redução de jornada de trabalho, não estamos falando simplesmente de redução de jornada de trabalho para aumentar o número de postos de trabalho. A principal função do sindicato é lutar por melhores condições de trabalho.
quanto menos tempo o trabalhador ficar dentro de uma fábrica, dentro de uma planta, menos ele vai estar exposto ao risco. Uma doença para o trabalho ou um acidente de trabalho. Por isso que nós também temos que começar a discutir, olhar por outro foco da redução da jornada de trabalho. Nós entendemos que nós reduzimos a jornada hoje de 44 para 40 horas, nós iríamos aumentar aí entre 2 milhões e meio de empregos. Mas, por outro lado, nós vamos diminuir o risco do nosso trabalhador, da nossa trabalhadora, ficar dentro da fábrica. Então, nós entendemos que o ritmo de produção, ele está gerando trabalhador, infelizmente, de segunda linha. O que seria isso? É aquele trabalhador que se afasta, ele fica 6 meses afastado, 8 meses afastado, mas quando ele volta a trabalhar, se ele não tiver aqui a real condição física, no primeiro lugar que ele tiver, é esse trabalhador que vai ser mais